Oi, pessoal. Então a gente vai continuar hoje falando sobre ligações químicas, né? A gente já conversou bastante sobre o primeiro tipo de ligação que a gente falou, que foi a ligação iônica, que ocorria com transferência de elétrons. O segundo a segunda forma de ligação pura que a gente vai falar é a ligação covalente, que ocorre não com transferência de elétrons, mas sim com compartilhamento de elétrons. Por quê? Os átomos que fazem ligação covalente ou ligações covalentes são átomos que não têm tendência a perder elétrons. Geralmente, mas não exclusivamente, são elementos não metálicos, mas não é uma regra. A regra são elementos que não tendem a perder elétrons. E pelo fato deles não tenderem a perder elétrons, não ocorre uma transferência. Ninguém transfere elétron para ninguém. Ocorre um compartilhamento de elétrons. E aqui é muito importante a gente distinguir o nome que a gente dá para o conjunto de átomos que faz ligação covalente, né? Ligações covalentes. A gente tem moléculas, no caso de ligações covalentes, ou íons, né, compostos, que a gente vai ver mais para frente. No caso dos compostos iônicos, a gente tinha agregados iônicos. Na ligação iônica, né, quando a gente tem um composto iônico, a gente não tem molécula, porque a gente tem a formação de vários íons atraindo uns aos outros. No caso das ligações covalentes, a gente tem moléculas, tá? Isso é importante distinguir. A gente não usa o termo molécula para os compostos iônicos. E aí, para ilustrar, a gente tem a molécula de hidrogênio. São dois átomos de hidrogênio compartilhando um par de elétrons. A gente tem aqui uma segunda representação para essa molécula de hidrogênio. E aí, para ilustrar, a gente tem agora uma animação, né? Uma simulação ilustrando esse compartilhamento. Então, o que é esse compartilhamento, né? A gente tem aqui, ó, cada hidrogênio, né? Que seria essa esfera, né? A bolinha vermelha seria o núcleo positivo e cada hidrogênio tem um elétron só, que é a bolinha verde. Aí, quando dois átomos de hidrogênio se unem por ligação covalente, os elétrons, né, de cada um deles completam a camada de valência de ambos. Então, eles ficam ali completando as duas camadas de valência dos dois hidrogênios. Isso é o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. E aí, para representar as ligações covalentes, a gente costuma usar uma representação que é chamada de estrutura de Lewis, é uma das possibilidades, e a outra possibilidade é através de traços, que a gente vai falar também. Para representar através da estrutura de Lewis, que é a que a gente vai usar muito, a gente usa os chamados símbolos de Lewis. O que são isso? A gente já falou um pouquinho deles nas ligações iônicas. São os símbolos dos elementos químicos com os elétrons da camada de valência representados ao seu redor na forma de bolinhas, né? Então aqui, todo mundo que está na família 1A tem uma bolinha só porque tem um elétron na camada de valência. 2A, 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3 elétrons na camada de valência. E por aí vai, né? E aí, a gente vai aprender como é que a gente representa essas estruturas de Lewis, porque a gente tem moléculas um pouco mais complexas, né? Mas as mais simples vocês já devem ter visto. Então, a gente tem aqui a formação da molécula de Cl2, do gás cloro, né? Então, a gente tem dois átomos de cloro, cada um contendo 7 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, cada um deles precisa de um elétron, mas um não tende a perder elétron para o outro. Então, qual a solução? Eles se unem, né? Da mesma forma que aquela simulação do H2, eles se unem e aí esse elétron desemparelhado do cloro, desse átomo de cloro, se une, né? Passa a ocupar o mesmo orbital que esse elétron desse átomo de cloro, e aí a gente tem a ligação covalente. Aqui, esses elétrons que estão sendo compartilhados estão em vermelhinho só por uma questão mesmo de dar destaque para eles. Na verdade, elétron é tudo igual, então eles têm o mesmo
eles teriam a mesma cor caso a gente pudesse vê-los, né? E existe uma outra maneira mais simples, né, de representar, que seria através de traço, né? Então, ao invés da gente representar os dois elétrons compartilhados na forma de bolinha, a gente representa um traço. Esse traço significa tem um par de elétrons aqui compartilhado. E aí, a gente pode ter moléculas, né, que tenham átomos compartilhando mais de um par de elétrons, né? Então, aqui, ó, se a gente só tem um par de elétrons sendo compartilhado, a gente tem uma ligação covalente simples. Se a gente tem dois pares de elétrons, dois traços, dois pares de elétrons, a gente tem uma ligação covalente dupla. Se a gente tem três traços, a gente tem três pares de elétrons compartilhados. E aí a gente tem uma ligação covalente tripla. Esse primeiro vídeo é mais para apresentar para vocês as ligações covalentes, o conceito. A gente vai ver nos próximos vídeos como determinar a estrutura dessas moléculas. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!